A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2024 sobre as ordenanças bíblicas, que, segundo o comentarista, o bispo Abner Ferreira, são doutrinas fundamentais a serem obedecidas se o cristão quiser ter uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. E isso é bíblico, porque Deus disse para o Josué: tenha cuidado em fazer tudo o que está escrito no livro da lei. Assim prosperarás em teu caminho e serás bem-sucedido. Então, não basta apenas aprender, né? Não basta apenas conhecer as ordenanças bíblicas. É necessário obedecê-las se quisermos ser bem-sucedidos, né? Tanto na vida secular quanto na vida espiritual, e viver em comunhão com Deus, né? A ordenança que vamos estudar hoje é para que tenhamos uma vida de santificação. Esse é o tema da lição de número 9. E essa ordenança está em Levítico, capítulo 11, versículo 44, onde Deus diz ao seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. Então, como disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, como é santo aquele que nos chamou, sejamos santos também em toda a nossa maneira de viver. Só que os textos de referência para hoje não são esses, tá bom? Eles estão em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, onde Paulo diz que devemos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus, ou seja, a santificação é progressiva, né? Ela deve ser aperfeiçoada dia após dia. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Aqui Paulo já adverte que Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. O pecado foi quem nos desviou desse propósito inicial, né? E o terceiro texto também está em 1 Tessalonicenses, só que no capítulo 5, versículo 23, onde Paulo observa que o processo de santificação parte de Deus, né? Paulo diz: o Deus de paz vos santifique em tudo. E que cabe a nós conservarmos, né, não só o nosso espírito e a nossa alma, mas o nosso corpo também, plenamente irrepreensíveis para a volta de Jesus. Todos esses textos, então, apontam para a necessidade de vivermos em santificação, se quisermos não somente ver a Deus, mas vivermos com Ele por toda a eternidade, né? Como diz aí na Verdade Aplicada, a santificação é fundamental na vida do cristão, porque abrange a separação do pecado e a dedicação a Deus, né? Não tem como servir a Deus e a mamon, a Deus e ao pecado, né? Irmãos, é como se Deus estivesse em sentido completamente oposto ao pecado, né? E nós no meio. Quando nos aproximamos de Deus, quando nos dedicamos a Deus, automaticamente estamos nos afastando do pecado. Da mesma forma, quando caminhamos em direção ao pecado, estamos nos afastando de Deus. Os objetivos a serem alcançados na lição de hoje são, primeiro, falar ou conscientizar, né, que sem santificação ninguém verá o Senhor. O escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 12, versículo 14 da sua carta. O segundo é mostrar que devemos ser santos, porque Deus é santo, né? E temos esse Deus Santo habitando em nós, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o terceiro objetivo é ressaltar a importância de buscar a santificação, né? Então, santificação se busca, santificação se conquista, envolve um processo, um esforço, uma renúncia ao pecado. Já a introdução diz que buscar a santificação é um dever e uma necessidade de todos os cristãos, pois sem a santificação não se pode ver a Deus, já que Deus é santo e não convive com a impureza. Então, quando Isaías diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, na verdade Deus está repudiando as nossas iniquidades, né, e não a nós. Acontece que se a pessoa estiver algemada na iniquidade,
quando Deus lançar a iniquidade, né, que é o pecado não arrependido, quando Deus lançar essa iniquidade nas profundezas do mar de fogo que nunca se apaga, a pessoa irá junta, né, por estar algemada nela. Por isso, irmãos, que Jesus nos deu, ele providenciou a chave que nos liberta dessas algemas do pecado, né, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro dia, alguém indignado com o juízo de Deus me perguntou, né? Mas como pode um Deus de amor criar um inferno e o lago de fogo para as pessoas serem queimadas eternamente? Que coisa, né, irmãos? Tem gente que não entende que Deus não criou o lago de fogo para as pessoas, foi para o diabo e seus anjos, né? Jesus disse isso. Agora, se a pessoa não tem seu nome escrito no livro da vida, por rejeitar a única chave que o liberta da algema do pecado, né? A chave chamada Palavra de Deus, e vai também para o lago de fogo, algemada pelo pecado, né? O que Deus tem a ver com isso, né? Irmãos, Deus não lança ninguém no lago de fogo, né? Ele lança o pecado. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Ele. O tópico 1 começa falando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Ele faz essa relação entre paz com todos e santificação porque ambas andam juntas. Não faz sentido eu dizer que estou vivendo em santificação se eu não tenho paz com as pessoas, né? Principalmente com meus irmãos na fé. Que santificação é essa? Por isso que na lição anterior o Espírito Santo nos conscientizou a perdoarmos uns aos outros e pedirmos perdão, né? A termos paz com todos, antes de entrarmos nesse assunto de santificação, né? O item diz aí que santificação no grego, que é o idioma original do Novo Testamento, né? Tem o mesmo sentido que consagração, purificação, separação do pecado. Por sinal, essa é a origem da palavra, né? A palavra santo, que significa separado, separado do pecado para se dedicar a Deus, né? Claro que a alma separada do pecado, né? E não a carne. O pecado ainda habita na nossa carne e não tem como ela se separar dele. Pelo menos enquanto Jesus não voltar e nos dar um corpo transformado, né? Mas a alma dá para estar separada do pecado quando ela não coaduna com o pecado, né? Quando ela não consente, quando ela se entristece com o pecado. Tiago fala sobre isso. Purificai os vossos corações, os vossos pensamentos, né? Sintam as vossas misérias, não sejam insensíveis ao pecado, né? Leprosos na alma. Lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, né? Paulo dá continuidade. Não vos conformeis com este mundo, com o sistema pecaminoso mundano, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o apóstolo Pedro conclui: como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes havia em vós, no tempo da vossa ignorância. Ou seja, a concupiscência, os desejos carnais, ainda é uma realidade na vida do crente, mas ele não deve se conformar como fazia antes de conhecer a Cristo. O item 1.1 diz que a santificação é essencial para se ter comunhão com Deus. Ele diz que a santificação é o padrão da pureza, da ética, da moralidade do cristão, né? Então, os irmãos percebem que santificação não tem nada a ver com tradições ou culturas de usos e costumes, né? Santificação está relacionada ao aspecto moral, ético, né? O item prossegue dizendo que quem rejeita a santificação está rejeitando o próprio Deus, já que Deus não permanece onde há impurezas, né? Deus só habita no nosso corpo pecaminoso por causa da nossa alma, né? Embora o nosso corpo também deva ser conservado irrepreensível para o dia do Senhor, por natureza ele ainda continua corruptível, né? Mas embora Deus abomina o pecado, ele abraça o pecador, a nossa alma, o nosso espírito, né?
Deus habita em nós devido à decisão tomada pelo nosso espírito em lavar a nossa alma na obediência à água chamada Palavra de Deus, né? Fato é que se o pecado habita em nós, Deus também habita, né? É onde há aquele confronto entre o Espírito Santo e a carne, que está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, né? Interessante a comparação que o comentarista faz aí no item, né? Assim como o óleo não se mistura com a água, mesmo estando juntos, o Espírito Santo não se mistura com a concupiscência da carne, mesmo habitando no mesmo corpo, né? Outra observação importante é que, assim como quando uma pessoa nasce e inicia o processo do crescimento físico, quando uma pessoa nasce de novo espiritualmente, também inicia o processo de crescimento espiritual chamado santificação. Ambos são progressivos, né? Tanto o crescimento físico quanto o espiritual. A diferença é que o crescimento físico tem um limite, o espiritual não. Enquanto vivermos, devemos crescer cada vez mais em santificação, né? E a fita métrica para medir esse crescimento se chama Palavra de Deus, né? Daí o nome cânon sagrado dado às Escrituras, né? A Bíblia Sagrada. Essa palavra cânon no grego significa régua ou vara para medir, né? Cânon sagrado mede a santidade da pessoa, né? Então, quer saber o nível da tua santidade? É só comparar o seu viver com a Palavra de Deus, né? Mas pode ter certeza que sempre haverá necessidade de crescer cada vez mais espiritualmente, né? Crescer em santidade. Já o item 1.2, ele apresenta alguns elementos e meios para a santificação, né? Todos eles são fundamentais, irmãos, né? Não pode faltar nenhum. O primeiro aí citado pelo comentarista é a Palavra de Deus, né? Na verdade, nesse quesito, né? Palavra de Deus, nesse elemento, a santificação envolve tanto a ação divina quanto a humana. Jesus, orando por seus discípulos, ele disse ao Pai, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Josué disse ao povo, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E como que o povo deveria se santificar? Obedecendo o manual, a palavra dada por Deus, né? O salmista, lá no Salmo 119, versículo 9, ele diz: como purificará o mancebo, né, o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus, né? Então, Deus fornece o manual para a santificação e o homem se santifica quando segue esse manual. O segundo elemento, aí citado no item, ou o segundo meio para a santificação, é através do sangue de Jesus, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos andando na luz. Porque o Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né? E em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que quando nós andamos na luz, nessa luz da palavra, nós temos paz uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O terceiro meio é a ação do Espírito Santo, né? É ele quem nos leva a andar na luz da palavra ao nos convencer que somos pecadores e que sofreremos a justiça e o juízo de Deus se não nos arrependermos. Em seguida vem a dedicação à oração e à vigilância, né? Ou a vigilância e a oração, né? Conforme já vimos em uma das lições anteriores, a ordem dos fatores aqui altera o produto, né? A vigilância deve vir na frente da oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Enfim, são vários os elementos ou meios que cooperam para a nossa santificação e todos eles estão à disposição de quem quiser. Basta receber Jesus como Senhor pela fé. Os filhos de Deus são santificados mediante a fé em Jesus, né? Agora, após a fé, aí sim, né? Segue-se as obras, né? As obras de obediência, as obras de santificação. O item 1.3 aborda a necessidade de aperfeiçoarmos a nossa santificação no temor de Deus. Aperfeiçoar fala de melhorar, né? Hoje eu devo ser melhor que ontem, amanhã eu devo ser melhor que hoje, e assim sucessivamente, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, que se dará somente quando eu deixar esse corpo corruptível, né? E quando o comentarista diz que esse aperfeiçoamento se dá no temor de Deus,
significa que o temor deve ser a base, né? O princípio da santificação. Na verdade, o temor de Deus deve estar na frente de tudo, né? Não só da sabedoria, como disse o rei Salomão, mas principalmente com relação à santificação. Só busca se santificar aquele que teme a Deus, né? O mesmo Salomão, em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, ele diz que não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, antes devemos temer a Deus e nos apartar do mal, né? A partir do momento que Salomão tropeçou nas próprias palavras e se deixou ser sábio aos seus próprios olhos e passar o temor a Deus para trás, ele se corrompeu, né? Deus alertou ele, não se envolva com mulheres pagãs, porque elas vão comer seus miolos, né? Elas vão entrar na sua mente, vão fazer a sua cabeça e você vai se corromper. Irmãos, não está escrito, mas quem sabe Salomão não pensou, olha, eu sou o rei, eu tenho muito dinheiro, eu sou sábio, então minhas mulheres com certeza se sujeitarão a mim e servirão o meu Deus. E não deu outra, irmão. Salomão deixou de temer a Deus, foi sábio aos seus olhos, aos seus próprios olhos, né? E se corrompeu após os deuses das suas 1000 mulheres, né? Por isso que o apóstolo Paulo adverte em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, amados, nós que temos a promessa, devemos nos purificar de toda a imundície da carne e do espírito e aperfeiçoar a santificação no temor a Deus. Deus requer de nós, irmãos, que voltemos a ser sua imagem e semelhança, que foi ofuscada pelo pecado, né? Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que andemos em novidade de vida, né? Isso é uma ordem de Deus, que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos agora para o tópico 2, que vai continuar batendo nessa tecla, sede santos porque eu sou santo. Diz assim o item: as qualidades de Deus devem ser a qualidade de seu povo. Deve haver uma separação, uma distinção entre os modos ímpios do mundo, né? Não coadunar com as suas ideias e se dedicar a Deus, por amor àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, essas palavras, sejam santos porque eu sou santo, Deus disse ao seu povo por ele estar no meio deles, né? Hoje Deus continua dizendo, sede santos porque eu sou santo, mas porque Ele não está só entre nós, mas Ele está em nós, Ele habita em nós. E assim como o inquilino exige que o proprietário da casa conserte algumas rachaduras, infiltrações ou mofos da casa, né, para que ele continue morando ali, Deus também requer que sejamos santos, né? Que nos consertemos diante dele, né? Que a nossa casa espiritual seja limpa de toda impureza, a fim de que ele possa continuar habitando em nós. Já o item 2.1 diz que Deus quer um povo santo. Ele diz assim: ser santo significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Ele e viver para lhe agradar, porque o seu caráter é santo. Deus quer se relacionar com aqueles que procuram a santidade, mesmo sabendo que não a teremos por completo ou de forma absoluta enquanto vivemos nesta terra. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe quando nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. Irmãos, a Bíblia compara o relacionamento entre Cristo e a igreja com o de um noivo e uma noiva, né? Cristo é o noivo, a igreja a noiva. E um noivo jamais vai querer se casar com uma noiva adúltera, né? Mas se ela for violentada, o noivo vai considerar o esforço da noiva, a recusa da noiva, o sofrimento, né, o trauma dela, e vai se casar com ela. Da mesma forma, na vida espiritual existe um ladrão, né, que veio para matar, roubar, destruir, violentar. E o noivo, o Senhor Jesus, sabe se a noiva, a igreja, está consentindo, né? Se o pecado é voluntário ou involuntário, né? E isso definirá se haverá o casamento, né? As bodas celestiais ou não. Bom, o item 2.2 diz que a santificação deve ser no espírito, na alma e no corpo, né? Deve atingir a pessoa na sua totalidade, né? Deve ser completa.
E aqui, irmãos, tem dois extremos, né? Enquanto alguns apenas maqueiam o corpo, né, com uma falsa aparência exterior de santificação, só Deus sabe como está o interior do coração, né? Outros já acham que Deus só quer o coração e desonra o próprio corpo, né, expondo o templo do Espírito Santo à sensualidade. Afinal, o corpo é pó e para o pó tornará, né? Dizem esses. Só que Paulo foi bem claro ao escrever para a igreja de Tessalônica, né? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Irmãos, o nosso corpo veio sim do pó e para o pó ele vai retornar. Mas enquanto não, ele é morada de Deus, ele é o templo do Espírito Santo e deve haver um zelo por ele, né? Não só por ele, mas também pela nossa alma e o nosso espírito, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, diz que o corpo não é para prostituição, mas para o Senhor, né? Tem pessoas que dizem, o corpo é meu, eu faço o que eu quero dele, né? Será, irmãos? Será que o meu corpo é meu? Dizer que o corpo é meu é só uma força de expressão, né? Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está aí a resposta, né? Sem contar que todos nós havemos de ressuscitar do pó, né? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel fala sobre isso, né? Então, crente que faz o que quer do corpo, na verdade precisa se converter e passar a ser templo realmente do Espírito Santo, né? Item 2.3. Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Não no sentido de ser perfeita, né, impecável, mas no sentido de havendo arrependimento ao pecar, né? Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, Deus nos vê puro, branco como a neve ou a lã. Isaías diz isso, né? E essa brancura na alma só é possível através da lavagem que o Espírito Santo faz através da água chamada Palavra de Deus, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos, né? E essa limpeza é necessária, irmãos. É necessária porque só os limpos de coração verão a Deus, né? Então, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, que não haja em nós um coração mau, infiel, impuro, que nos aparta do Deus vivo. O item prossegue dizendo que fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, né? Ser diferente, ser exemplo. Ou seja, nós precisamos clarear o mundo com as nossas obras, né? São palavras de Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Irmãos, ser luz do mundo fala do contraste que deve haver entre as obras do crente e as do ímpio, né? Uma luz só é notória onde há trevas, né? O crente só fará a diferença quando ele falar a verdade onde todos estão mentindo, né? Quando ele apagar o fogo de uma contenda onde todos estão jogando lenha na fogueira, né? Quando ele não paga o mal com o mal, quando todos estão dizendo, se fosse comigo, né? Eu não deixava barato, não é assim? Isso é ser luz em meio às trevas, né? Agora, se a nossa lâmpada estiver apagada, que diferença fará, né? Se as nossas atitudes forem as mesmas dos ímpios. Já com relação a ser o sal da terra, assim como o sal não pode ser insípido, né? Sem gosto e nem salgar demais, o crente também não pode nem omitir que é crente e nem querer ser o santarrão, né? Ser exagerado. Ele deve ser moderado para dar gosto àqueles que convivem com ele. Irmãos, a igreja como sal da terra é que conserva esse mundo da podridão, né? Mas chegará o dia em que esse sal será tirado, né? Então não vai restar mais nada a fazer senão incinerar esse mundo podre com fogo, né? Pedro diz isso, na volta de Jesus, os céus em fogo dissolverão e os elementos da terra ardendo se fundirão, né?
Porque assim como o justo Ló era o sal que conservava Sodoma e Gomorra, mas quando ele foi tirado só restou queimar aquelas cidades, né? Da mesma forma acontecerá quando Jesus arrebatar a sua igreja. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre a participação do discípulo de Cristo, né? Claro, no processo de santificação, né? Conforme falamos há pouco, a santificação envolve a ação divina através da palavra e a ação humana através da obediência à palavra, né? Ele diz aí no item que fomos chamados para lavar as nossas vestes e branqueá-las em Jesus. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações deste mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. Pesado isso, né, irmãos? Deus não nos chamou para imundície, irmãos, mas para santificação, né? Na verdade, nessa lavagem das nossas vestes, chamada de santificação, né? Quem faz tudo é Deus, né? Porque até na parte que cabe ao homem, é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas, que intercede por nós, que nos ensina. E Jesus disse, né? Sem mim vocês nada podem fazer. Por isso que mesmo com todo o esforço, com toda a renúncia humana ao pecado, a salvação continua sendo pela graça e não por méritos, né? Item 3.1, despojeis e revistais. Nesse item, o comentarista enfatiza os textos de Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 32, e Colossenses, capítulo 3, versículos do 8 ao 14. Quando os irmãos tiveram a oportunidade, os irmãos reflitam com mais tempo nesses textos, tá bom? Que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e que agora faz parte da família de Deus. Em ambos os textos, Paulo fala da necessidade de se despojar do velho homem, das velhas práticas, né, para se revestir das novas. Aí o apóstolo ele especifica, né? Aquele que mentia deve primeiro deixar de mentir para então falar a verdade. Aquele que furtava deve parar de furtar para então trabalhar, né? Enfim, deve haver uma mudança de comportamento na vida daquele que é nascido de novo, né? É isso que Paulo quer dizer com despojar do velho homem para revestir do novo, né? A pessoa tem que estar disposta a abandonar as práticas passadas para que haja mudança de comportamento, né? Irmãos, é da mesma forma quando alguém vai colocar uma roupa nova, né? Ela não vai colocar uma roupa nova por cima da velha. Ela tem que primeiro tirar a roupa velha, né? Da mesma forma, não é possível dizer coisas boas sendo maus no coração. Foi isso que Jesus disse para os fariseus, né? Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Então é necessário primeiro encher o coração com a palavra de Deus, aí sim, né? Como do que há em abundância no coração disso fala a boca, do coração vai sair agora palavras que edificam, né? Palavras que dê graça aos que nos ouvem. Por isso, irmãos, que tem muita gente que vem para Cristo e entra e sai ano e a pessoa não consegue viver como Cristo, não consegue viver a vida de Deus, porque continua com o coração endurecido para a palavra de Deus, né? Não morreram para o mundo para então renascer com Cristo, né? Estão como Ananias e Safira, como aquele Simão lá de Atos capítulo 8, né? Que queria pagar para receber os dons do Espírito Santo, né? Ou para impor a mão sobre alguém e a pessoa receber o dom do Espírito Santo. Ou também Judas Iscariotes, né? Todos esses estavam infiltrados no meio do povo de Deus sem estarem libertos. Estavam ainda presos na avareza, no amor ao dinheiro, né? E sem contar que tem muita gente ainda presa na fornicação, nas práticas mundanas, o joio no meio do trigo, né? É nesse sentido que Jesus diz que não se pode colocar vinho novo em odre velho, né? Porque ele vai azedar, vai estragar. E nem colocar remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo encolhe e vai aumentar a rotura da roupa velha, né? Vinho novo se coloca em odres novos, né? E remendo novo deve ser colocado em roupa nova, né? Mas ainda há esperança, irmãos, ainda há esperança. Tem um ditado que diz: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né?
Eu acredito que a água chamada Palavra de Deus, de tanto bater, vai penetrar em muitos corações de pedra. Já o item 3.2 diz que deve haver separação dos padrões do mundo. É o tal negócio, né? Tem crente que vem para Cristo, mas continua com as mesmas práticas, né? E diz, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo faz, mas você não é mais do mundo, né? Se você realmente teve um encontro com Cristo, não é porque o mundo faz que a gente deve fazer. Tudo que é aceito pelo mundo não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos, né? O mundo jaz no maligno, ele anda na contramão da palavra de Deus. No mundo atual, tudo é relativo, né? Dizem eles que depende da cultura, depende da forma que cada um acredita, né? Só que, irmãos, quando se fala em princípios bíblicos, eles são permanentes, né? Independente do tempo e da cultura. Então, irmãos, a gente tem que seguir o que João disse, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Não no sentido da humanidade que Deus amou, né? Claro, mas no sentido das filosofias, das ideias, da forma de pensar, do sistema mundano, né? Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Antes a pessoa deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Por último, o item 3.3 diz que para que haja santificação é necessário abster-se dos prazeres carnais e de toda espécie de males, né? Paulo vai além, ele disse que não precisa nem ser caracterizado, confirmado como algo mal. Não está cheirando bem? Abstenham, se afastem, fujam de tudo aquilo que envergonha o Evangelho, que fira a boa conduta cristã, que impeça a comunhão com Deus, né? Nós citamos aqui o exemplo do rei Salomão, né? Ele não fugiu do jugo desigual com as mulheres do mundo e deu no que deu, né? Fato é, meus irmãos, que não podemos nos deixar dominar por aquilo que tira o tempo da nossa adoração a Deus, de prestar um culto racional a Ele e ao seu reino, né? Claro que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm, né? Todas as coisas nos são lícitas, mas não podemos nos deixar levar por nenhuma delas. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 10, que vai falar sobre a ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Eu tenho certeza que essa lição também será uma bênção para a glória de Deus. Conto com vocês, Deus abençoe a todos e até lá.